Tá tudo bem? Tudo e com você? Maravilhosamente bem, sempre bem. Comigo é assim, tá sempre bem. Por mais que seja ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Porque se tá ruim, pode melhorar ou pode piorar. Eu prefiro sempre pensar no lado positivo. Eu espero que esteja bem também com vocês. Por mais que esteja ruim, há algo de bom nisso tudo. A gente pode tirar um proveito disso tudo. E dependendo da nossa condição, nós distribuímos o lado sempre como um lado positivo, né? Até quando a gente está com alguma dificuldade, as dificuldades vêm para mostrar algo positivo para a gente, algo para a gente poder mudar, algo para a gente poder se adaptar. No mais, está tudo sob controle, almoçado, já fiz o meu lanche da tarde, já fiz ali, comi umas 2, 3 bananinhas desse tamanho, banana nanica, para reforçar o estômago, porque, querendo ou não, ficar sentado na tela, na frente do computador, cansa um pouco mais do que você estar em pé em sala de aula, certo? Então, para vocês, uma boa aula que a gente vai ter agora à tarde, e espero que todos possam participar. Ainda tem gente entrando, ainda tem gente chegando, enquanto isso, a gente vai esperando, vai dando uma palavrinha a mais sobre os nossos conteúdos. Bom, semana passada, nós chegamos a trabalhar em Max Weber, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Para isso, nós falamos que o protestantismo, principalmente a religião calvinista, serviu de uma alavanca, serviu de um elemento propulsor para o capitalismo. Por que isso aconteceu? Nós chegamos a falar assim que a mentalidade do calvinismo, a forma do calvinismo retratar a realidade do homem era diferente do pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente no que se refere à questão do trabalho. No pensamento medieval clássico da Igreja Católica Apostólica Romana, o trabalho é visto como um pesar, o trabalho é visto como uma punição para o ser humano, ou seja, o indivíduo que trabalha, ele exerce uma função penosa, ele exerce uma condição para a sua própria sobrevivência. E existem certos indivíduos que não necessitam desenvolver essa atividade de trabalho porque tem gente que trabalha para ele, os nobres, por exemplo, e a burguesia surgida. O pensamento de Max Weber vai estabelecer uma contradição entre o catolicismo e o calvinismo, porque o pensamento é justamente esse. Para o pensamento católico, o lucro é visto como pecado, como uma exploração, como uma forma do homem explorar o seu irmão, o seu companheiro, o seu semelhante. Para o calvinismo, tá? O trabalho é uma vocação. Todo ser humano, todo homem, todo ser humano, seja homem ou mulher, nasce com uma vocação única. E essa vocação é o trabalho. Isso determina que se você será salvo ou não. Se você realiza o seu trabalho, Deus te abençoa com o lucro, Deus te abençoa com o capital, Deus te abençoa com o dinheiro. Diferentemente do pensamento da Igreja Católica, que falava que esse lucro, este acúmulo que você desenvolve sobre a exploração do trabalho, seria um pecado. Então, para evitar que essa mentalidade se propagasse ainda pelo século XIX, pelo século XX, Max Weber é bem contundente. O calvinismo é a religião que auxiliou o desenvolvimento do capitalismo, principalmente em grandes estados, como a Inglaterra, França e os Estados Unidos. Então, para desenvolver o capitalismo, teve a ajuda direta do pensamento do calvinismo. Então, retratem, por favor, não esqueçam isso. Quando cai em prova de vestibular, quando cai em algum lugar, alguma questão sobre a ética protestante, é justamente essa ideia que, para o calvinismo, o trabalho é visto como uma vocação. Se eu realizo o meu trabalho, se você realiza o seu trabalho, você realiza a sua vocação. Logo, você recebe a bênção de Deus. E essa bênção divina viria por meio do
dinheiro, por meio do lucro. Caso você não realize o seu trabalho, caso você não desenvolva a sua vocação, você seria desgraçado. E, por favor, lembre-se que esse termo hoje é utilizado com outra conotação, mas o termo desgraçado quer dizer sem a graça de Deus. Boa tarde, Fernando, chegando agora. Portanto, essas são as ideias do pensamento da ética protestante e o desenvolvimento, ou a ascese, ou a ascensão do capitalismo. Então, o capitalismo está ligado a uma religião de origem cristã que chama-se calvinismo, certo? Não se esqueçam, para a Igreja Católica Apostólica Romana, o lucro é pecado, chama-se usura. Para os calvinistas, o lucro é uma bênção de Deus e, a partir daí, desenvolve-se, tá, a prática do capitalismo. E o burguês é aquele indivíduo que, fazendo uso das suas potencialidades, elabora, executa o trabalho. O burguês, então, ele é abençoado por Deus em forma de lucro por ele determinar a transição da ociosidade, ou seja, do ficar sem fazer nada, para realização do trabalho. Quanto mais lucro você tem, quanto mais dinheiro você acumula, mais você seria agraciado por Deus, mais Deus estaria te dando sua bênção, porque você realiza o trabalho. Agora, se você não trabalha, se você vive de braços cruzados, logo Deus não vai te abençoar. Aí entra uma condição que nós falamos também a respeito da pobreza. Professor, e o pobre? Se o burguês ele é abençoado por Deus, o pobre não é abençoado por Deus? Não, não é essa a visão. A visão é que o pobre, devido à sua condição natural, serve como um elemento precursor para o desenvolvimento da caridade no burguês, para que ele não se torne uma pessoa áspera, para que ele não se torne uma pessoa cheia de orgulho. O pobre existe justamente para que o burguês desenvolva suas ações de caridade. Isso, segundo a ótica, segundo o pensamento da ética protestante. Mas, agora, nós precisamos uma análise mais evidente, mais contundente a respeito das nas nossas verificações. E nós vamos pegar agora uma projeção para a gente poder trabalhar. Então, a nossa ideia ainda é estabelecer uma abordagem sobre a ética protestante e a ascensão do capitalismo. Por favor, eu preciso que você pegue o seu livro de Sociologia na página 101. Por favor, livro de Sociologia, a página 101, tá? Para a gente poder fazer os exercícios deste capítulo 11, para a gente fechar também o capítulo 11. E a semana que vem a gente começa um capítulo novo. Na verdade, os últimos capítulos de sociologia vão falar da chamada sociologia brasileira, tá? O nosso sistema de ensino, ele dividiu em 4 capítulos a sociologia brasileira. Então, vai ficar, quando a gente for analisar, vai ficar um pouco enfadonho, um pouco cansativo, mas a gente vai tentar ser, assim, bem sucinto a respeito das informações, a respeito dos elementos acerca das nossas abordagens, certo? Pega página 101 do nosso livro de Sociologia, Desenvolvendo Habilidades. Nós precisamos fazer os exercícios desse capítulo para nós encerrarmos de vez este capítulo 11. Por favor, não tem como fugir, gente, é complicado. Tá? Os textos são sempre gigantescos, tá ok? Os enunciados são sempre gigantescos. E para você que vê um enunciado gigantesco desse, já desanima, muito cuidado, porque são exercícios da prova do Enem. Para você ver que em ciências humanas e sociais, os conteúdos, eles são bastante exigentes. Os enunciados são extensos, então exige bastante
tempo e reflexão. Não vai deixar de ler e ir direto para as alternativas, que você pode sofrer, assim, algum erro no caminho com esse procedimento. Tá? Então, a ideia é página 101, exercício desenvolvendo habilidades, exercício número 1 do Exame Nacional do Ensino Médio. Exercício 1 diz assim: o impulso para o ganho, a perseguição do lucro, do dinheiro, da maior quantidade possível de dinheiro, não tem em si mesma nada a ver com o capitalismo. Tal impulso sempre existe e sempre existiu. Pode-se dizer que tem sido comum a toda a sorte e condição humanas em todos os tempos e em todos os países, sempre que se tenha apresentada a possibilidade objetiva para tanto. E Max Weber realmente tem razão quando ele fala essas coisas, porque um impulso para o dinheiro, um impulso para o lucro, um impulso para acumular capital sempre existiu, então não é a partir do capitalismo que estabelece essa condição. O capitalismo, porém, identifica-se com a busca do lucro sempre renovado em meio da empresa permanente, capitalista e racional, pois assim deve ser numa ordem completamente capitalista da sociedade. Uma empresa individual que não tirasse vantagem das oportunidades de obter lucros estaria condenada à extinção. E isso é a lógica do próprio capitalismo. A empresa que abrir, a empresa que abre e não visa o lucro, obviamente, ela vai fechar. Se ela só vive dentro do prejuízo, se ela não captura capitais, se ela não captura propriamente, se ela não gera o lucro, ela vai acabar fechando as portas. Então, todo indivíduo que abre uma fábrica, abre uma empresa, abre uma indústria, espera sempre ter lucro. Caso não dê lucro, ela acaba fechando as suas portas. Então, vamos lá. O capitalismo moderno, segundo Weber, apresenta como característica fundamental letra A, apresenta competitividade decorrente da acumulação de capital. Na verdade, a acumulação de capital não gera basicamente a competitividade. Essa competitividade é um fator natural das empresas. Eu tenho duas empresas do mesmo ramo, do mesmo segmento. Uma vai competir com a outra, então não provém necessariamente da acumulação de capital. Letra B, implementação da flexibilidade produtiva e comercial. Segundo Weber, o capitalismo moderno tem uma implementação da flexibilidade produtiva e comercial, mas não determina como característica fundamental. Letra C, ação calculada e planejada para obter rentabilidade. Essa rentabilidade é justamente o lucro que nós estamos falando, é o lucro que nós estamos, assim, elucidando desde o início da aula. Então, toda empresa desenvolve uma ação calculada e planejada para obter lucro. Primeiro que, se a empresa não desenvolver o cálculo dos seus gastos, o cálculo dos seus lucros, ela está fadada à falência. Portanto, pode ser que seja a letra C. Letra D, socialização das condições de produção, não tem relação direta com característica fundamental, e mercantilização da força do trabalho. Também não, não que o trabalho não tornou-se uma mercadoria, tornou-se sim uma mercadoria, mas a característica principal do capitalismo moderno é obter lucro, é planejar, é calcular para obter lucro. Portanto, resposta correta, letra C. Marca aí, por favor, bem forte, vermelho, bem forte para ficar destacado a letra C. Certo? Então, exercício número 1 do Exame Nacional do Ensino Médio, resposta letra C. Exercício número 2, também do Exame Nacional do Ensino Médio,
também um texto gigantesco para a gente poder analisar. Mas, para que não torne cansativo, eu vou pedir, deixa eu ver aqui rapidinho, eu vou pedir para um aluno ler o enunciado do texto. Eu vou pedir para a Kemi. A Kemi, você pode ler para a gente o enunciado do texto, a Kemi? Professor, não estou com minha apostila agora. Eu vou colocar minha projeção para você ver, você pode ler junto com a projeção, pode ser? Pode. Então, tá bom. Olha que maravilha. Uma voz linda e maravilhosa, melhor do que a minha voz, certo? Essa é a projeção. Eu vou aumentar só um pouquinho. Só um pouquinho. Isso. Pode ler para a gente o texto, por favor. Uma dimensão da flexibilização do tempo de trabalho é a sutileza cada vez maior das fronteiras que separam o espaço de trabalho e do lar. O tempo de trabalho e o de não trabalho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Então, a ideia é dividir o tempo do meu trabalho, é aquilo que eu estabeleço uma produção, é aquilo que eu vou estabelecer o lucro. Quanto mais eu trabalho, mais lucro, mais produção eu tenho. Quanto menos trabalho ou quanto mais eu estou em casa, menos lucratividade eu tenho, tá ok? Continua, por favor. Os mecanismos modernos Os mecanismos modernos de comunicação permitem que, no horário de descanso, os trabalhadores permaneçam ligados à empresa, mesmo não exercendo diretamente suas atividades profissionais. O trabalho fica à disposição da empresa ou leva problemas para refletir em casa. É muito comum o trabalhador estar de plantão, para o caso de a empresa ligar para o seu celular ou pager. A remuneração para esse estado de alerta é irrisória ou inexistente. Muito obrigado, Akemi, muito obrigado mesmo, viu? Aí o que acontece? Mesmo você não estando na empresa, você tem que estar de prontidão para a empresa. Caso a empresa necessite, pode chamar, pode te convocar e você vai respectivamente, diretamente desenvolvendo o trabalho na empresa. Comigo funciona assim, eu sou professor, tá? Dou aula dia X na escola, no Colégio Alexander Fleming, no TIS, no Colégio Maria Montessori, e no dia X eu dou aula com vocês. Na segunda-feira eu dou aula com vocês no Colégio Referencial. Então, o que acontece? Caso algum professor tenha algum problema, a escola liga para os demais professores para poder ver se poderá vir substituir. Tudo bem? Aí eu posso até receber o valor da hora-aula do professor. Eu trabalhei no Colégio Militar de Campo Grande. E no Colégio Militar de Campo Grande, além de professor, eu era oficial do Exército Brasileiro. Então, quando acontecia algo, meu celular nunca poderia ficar desligado, porque eu estava 100% a serviço do Colégio Militar, independente do que acontecesse. Como eu deixei o Colégio Militar e trabalho em 3 ou 4 instituições aqui fora, então tenho o dia adequado, eu não estou 100% para o Colégio Referencial, eu não estou 100% para o Colégio X, eu não estou 100% para o Colégio Y, mas sempre fica essa ideia de atenção, onde a remuneração muitas vezes é suficiente, outras vezes não, mas o trabalho deve ser executado ou pelo professor titular ou pelo professor substituto. Então, diz assim, a relação entre as mudanças tecnológicas e o tempo de trabalho apresentado no texto implica, letra A, prolongamento da jornada de trabalho com a intensificação da exploração. Então, pode ser nossa resposta correta, porque é realmente isso que o nosso enunciado fala, que além da empresa, ele deixa a empresa, ele está em casa, mas caso haja uma necessidade desse trabalhador, eu vou
ligar para o trabalhador, eu vou convocar esse trabalhador e ele volta para a empresa para executar um trabalho. Então, pode ser que seja a letra A. Letra B, aumento da fragmentação da produção com a racionalização do trabalho. Não há um aumento da fragmentação da produção, porque é o trabalho que está fragmentado. Consequentemente, a produção estabelece uma relação com esse processo de divisão do trabalho. Letra C, o privilégio de funcionários familiarizados com equipamentos eletrônicos. Então, quer dizer, pelo simples fato de eu ter um aparelho de celular, pelo simples fato de eu ter um pager, hoje ninguém usa mais pager, né? Mas ter um iPad, de eu ter um iPhone, não implica necessariamente um privilégio para mim dentro da empresa, é uma necessidade. O crescimento da contratação de mão de obra pouco qualificada. Aí vem uma condição clássica do pensamento sociológico. Ninguém quer contratar mão de obra pouco qualificada em pleno século XXI. Para você adquirir uma força de trabalho, você espera pelo menos que essa força de trabalho seja especializada. Imagine um professor de matemática que não tem formação nenhuma na área de matemática, que não tem formação nenhuma na área de física, na área de eletrônica e tudo mais. Então, pode causar problemas. E a letra E, declínio dos salários pagos aos empregados mais idosos. Necessariamente não existe isso. Sempre existiu já em diversas regiões do mundo, no próprio Brasil, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, existiu essa situação. Para os idosos, o salário iria diminuindo em certa época. Hoje não ocorre isso, devido às questões de igualdade do trabalho. Portanto, a gente fica com a letra A. Marca aí, por favor, exercício número 2, letra A. Vamos passar para o exercício de número 3. Esse enunciado é mais curtinho. Também do Exame Nacional de Ensino Médio, para você ver como é cobrado, muito cobrado, essas questões sobre ética, proteção do capitalismo, em relações de produção e geração de desenvolvimento econômico. Então, diz assim, no final do século XX, em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas de informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. Um mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa, ou seja, é uma crítica à ideia da globalização como nós vivemos hoje, a globalização da economia, que gera grandes desigualdades sociais por todo o planeta. Portanto, analisemos as alternativas. Diz assim, uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, advindas das transformações citadas no texto, estão presentes, respectivamente, em letra A, eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral, tá? Eliminação das vantagens locacionais, quer dizer, dentro do território, naquela área. Então, essa região, por exemplo, Mato Grosso do Sul, vai perder as suas vantagens locais para a produção. Não implica necessariamente nisso, mas numa exploração maciça do fenômeno produção e ampliação da legislação laboral, ou seja, ampliação das leis trabalhistas. Nenhuma grande empresa quer mudanças nas legislações trabalhistas, porque para a grande empresa eu não posso dar muitos privilégios para o meu empregado, porque senão eu acabo caindo em prejuízo. Letra B, limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento das associações sindicais. Muito pelo contrário, não há uma limitação dos fluxos, há uma ampliação dos fluxos logísticos. Quer dizer, o transporte das mercadorias tornam-se mais rápidos, tornam-se mais eficientes. E o fortalecimento das ações sindicais necessariamente não tem uma relação profícua com a
a informação. Então, joga fora. E, letra C, diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos postos qualificados. É totalmente o contrário, tá ok? Aumento dos investimentos industriais e valorização dos postos qualificados. Então, também é uma alternativa incorreta. Letra D, concentração nas áreas manufatureiras e redução da jornada semanal. Gente, não tem mais estrutura de áreas manufatureiras. Eu não vou concentrar nas áreas manufatureiras, eu vou concentrar nas áreas industriais. E não há uma redução da jornada semanal. O trabalhador, para obter mais lucro, para obter mais lucratividade, ele tem uma ampliação da sua jornada semanal, dependendo da área que ele trabalhar. E temos assim, letra E, automatização do processo fabril e o aumento do nível de desemprego. Aí sim, nós podemos marcar como uma letra, a letra correta, a letra E. Por que a automatização do processo fabril? Introdução de máquinas, tá? Reelaboração de estruturas de planejamento da produção. Eu tenho introdução de robôs, eu tenho introdução de estruturas mecatrônicas dentro das fábricas em substituição a alguns trabalhadores. Eu não vou falar aqui que há a substituição de todos os trabalhadores, porque a máquina, ela precisa de manutenção. A máquina, ela precisa ser, como é que se chama? Programada. Eu preciso de programadores da loja. Então, eu tenho um aumento da automatização dos fabrios e, ao mesmo tempo, tá, um aumento do nível de desemprego. Empresas que começam a substituir os seus funcionários por uma estrutura mecatrônica, por um robô, pela automatização do processo produtivo. Então, letra E, como resposta adequada e verdadeira dentro do nosso exercício número 3, é do Exame Nacional de Ensino Médio. Deixa eu ver aqui exatamente, do Exame Nacional de Ensino Médio. Marca, por favor, letra E, de aluno especial. Olha que coisa maravilhosa, ó. Exercícios da página 102, são chamados exercícios complementares. O primeiro exercício da Universidade do Centro do Paraná diz assim: aqui tem um detalhe importante. Esse exercício, ele ficou mais para a teoria de Max Weber do que propriamente para a ética protestante, o espírito do capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo. Então, foge um pouco da essência do nosso capítulo. Então, vai falar de ação social. Segundo Max Weber, ação social é toda e qualquer ação desenvolvida dotada de significado para o agente. Eu, por exemplo, eu desenvolvo uma ação. A ação pela qual eu desenvolvi tem um significado específico para mim. Vocês que estão fora da minha cabeça, fora da minha consciência, vão buscar sempre interpretar a minha ação. Mas o único que compreende 100% o motivo da minha ação sou eu. Tá ok? Então, ação social é toda e qualquer ação desenvolvida pelo agente social que é dotada de significado ou não. Aí diz assim: ação social, incluindo tolerância ou omissão, orienta-se pela ação dos outros, que podem ser passadas, presentes ou esperadas como futura. Vingança por ataques anteriores, réplica a ataques presentes, medidas de defesa diante ataques futuros. Os outros podem ser individualizados e conhecidos ou uma pluralidade de indivíduos indeterminados completamente desconhecidos. Então, para Max Weber, as ações, elas estão divididas em 4 tipos de ações. Primeiro, 2 ações irracionais, que onde você não precisa pensar, você age espontaneamente pelo simples fato de ser uma tradição, pelo simples fato de ser um sentimento, uma emoção. E 2 que são chamadas racionais. Essas 2 você para, pensa e traça o seu objetivo. As ações são elas: ação irracional, ação social irracional
tradicional, ou seja, você age de acordo com as tradições e os costumes. Muitas vezes você nem sabe por que você está fazendo aquilo, mas está fazendo porque todo mundo faz, ou porque a sua família age assim ou assado, certo? A segunda ação é ação social irracional, emotiva ou afetiva, onde você age movido pelos sentimentos, movido por suas ações. Você vê uma criança na rua, você vê uma criança chorando na rua, você vai e desenvolve uma ação para ela. Você vê uma pessoa pedindo esmola, você vai dar uma esmola para ela, assim, move de um sentimento. Aí nós temos outras duas. Ação social racional em relação a valores. Você age de acordo com as suas convicções, de acordo com aquilo que você acha que é certo, geralmente de acordo com uma religião, de acordo com uma moral. E nós temos ação social racional em relação a fins. Para essa, você visa uma ação, você age de acordo com um objetivo claro e definido, como, por exemplo, passar na prova do Exame Nacional no ensino médio. Você tem um objetivo, então você vai desenvolver uma ação para passar nessa prova, portanto, você vai estudar. Então, são 4 tipos de ações sociais, basicamente em Max Weber. Então, nós vemos assim, Max Weber, um dos clássicos da sociologia, autor dessa definição de ação social, que, para ele, constitui o objeto de estudo da sociologia. Apontou a existência de 4 tipos de ações sociais. Quais são elas? São essas 4 que nós acabamos de falar. Então, ação social tradicional, ação social afetiva, ação social em relação a valores, ação social em relação a fins. Então, vamos ver quais das alternativas apresentam esses 4 tipos de ação social. Vamos lá. Ação tradicional, certo. Ação afetiva, certo. Ação política, não é ação política. Ação racional em relação a fins, está certo. Então, joga fora, porque ação política não é. Letra B, ação tradicional, está certa. Ação afetiva, está certa. Ação racional e ação carismática estão erradas. Então, joga fora. Letra C, ação tradicional, está certo. Ação afetiva, está certo. Ação política, está errado. Falamos que não é ação política. E é uma questão igualzinha. A letra A, eu acho que tem alguma coisa errada, mas tudo bem. Letra B, ação tradicional, ação afetiva, ação racional com relação a fins, ação racional com relação a valores. Portanto, a resposta adequada para esse nosso exercício é a letra D. E a letra E fala assim, ação tradicional está certo, ação emotiva está certa, emotiva é o mesmo que afetiva nesse caso, ação com relação a fins e ação política não esperada está totalmente errado. Portanto, resposta correta, alternativa letra D. Marca aí, por favor, ação social, tradicional, afetiva, racional em relação a fins e racional com relação a valores. Deixa eu ver aqui se fui eu que errei ou o exercício está errado também. Deixa eu ver rapidinho aqui. Achei, cadê? Achei. Então, ação, cadê o exercício? Letra C. Letra C está igual a letra A. Ação tradicional, ação política, ação tá. Letra C. Ação... Não, eu mesmo errei aqui. Fui eu que errei na hora de estabelecer, eu copiei errado, certo? Então, essas são as visões a respeito das ações sociais em Max Weber. Então, 4 tipos de ações. Só que essa questão, ela fugiu um pouco do objetivo do capítulo, mas tudo bem, a gente faz essa situação lá atrás, nós já falamos de Max Weber acerca das ações sociais, certo? Exercício número 2,
da Universidade Estadual de Londrina. Diz assim: os documentos de identificação individual podem ser analisados sobre a perspectiva dos estudos weberianos a respeito da sociedade moderna. Então, ligada diretamente à estrutura da sociedade de consumo. Então, assim caminha a humanidade, sociedade de consumo. Então, lá na origem dos primatas, a evolução do ser humano até o código de barras das mercadorias. Então, diz assim: sobre essa análise, assinale a alternativa correta. Também é uma questão que foge diretamente à essência do capítulo, mas vamos lá, vamos analisar da mesma forma. Então, exercício número 2, vamos analisar. Diz assim: a ação racional com relação a valores é o tipo conceitual que explica o uso do CPF, uma vez que se refere à riqueza do indivíduo. Não, o CPF não vai ligar diretamente à riqueza do indivíduo, e sim à condição da existência dele como um cidadão. Então, joga fora. Letra B. A adoção de documentos de identidade pessoal corresponde aos interesses dos indivíduos pelo prestígio social. Então, o documento não garante nenhum tipo de prestígio social. O documento é uma forma de identificação do sujeito. Pronto, acabou. Só isso. Letra C. A identificação pelo CPF é um exemplo de imitação de ação condicionada pelas massas, fenômeno comum na sociedade moderna. Também não é um exemplo de ação condicionada pelas massas. Eu preciso identificar cada indivíduo existente dentro da minha sociedade. Nada melhor que o cadastro de pessoa física. Aí eu vou saber quem é o indivíduo, que ele existe ou não. Letra D. CPF, documentos pessoais, fortalecem um processo de desburocratização das estruturas racionais de dominação. Não, não vai fortalecer o processo de desburocratização. É totalmente contrário. Vai burocratizar as suas atividades, como, por exemplo, se você não tiver o seu CPF, se você não tiver o seu número do RG, você não faz sua inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio. Você não presta concurso público. Então, não é uma desburocratização, sim, pelo contrário, é uma burocratização das estruturas nacionais. Sobrou a letra E. O uso do CPF é uma ação dotada de sentido, claro. Isto é compreensível pelos demais envolvidos, dos indivíduos envolvidos na situação. Então, está certo. Então, o uso do CPF é dotado no sentido, tem um significado. Caso não houvesse nenhum significado, não haveria a utilização do CPF pela maior parte da população, pela maior parte das estruturas de desenvolvimento da cidadania dentro do Brasil. Portanto, exercício de número 2, ficamos com a letra E, tá ok? Marca, por favor, a letra E, do exercício número 2 do complementares, por favor. Exercício número 3. Exercício número 3, deixa eu ver para quem eu vou pedir para fazer a leitura para a gente. Glória, por favor, você pode ler o enunciado para a gente? Eu vou colocar a projeção aqui para facilitar a leitura. Eu estou com a apostila, prof. Oi? Eu estou com a apostila. Está só assistindo? Não, deixa, vou ler. Então, tá bom, agradeço sua participação. Unioeste. Para Max Weber, a economia capitalista não é marcada pela irracionalidade e pela anarquia da produção. Ao contrário de Karl Marx, que frisava a irracionalidade do capitalismo, para Weber, as instituições do capitalismo moderno podem ser consideradas como a própria materialização da racionalidade. Segundo Weber, uma das características do capitalismo moderno é a estrutura burocrática com instituições administradas racionalmente com funções combinadas e especializadas. Para o sociólogo alemão, o controle burocrático é marcado pela eficiência, precisão e racionalidade.
Muito obrigado, minha querida, muito obrigado, Glória. O texto quer dizer, então, que para Weber é importante você perceber que o capitalismo moderno, ele é tomado de diversas outras estruturas. Diferente daquilo que Karl Marx falava, que o capitalismo só é basicamente opressor. Então, Max Weber dá uma outra posição a respeito dessas ideias acerca do capitalismo. Tem que ter eficiência, precisão e racionalidade para poder haver um desenvolvimento adequado. Então, considerando a importância do tema da burocracia na obra de Weber, é correto afirmar que, letra A, para Max Weber, Max Weber identifica a burocracia como irracionalidade, joga fora. Ele acabou de falar que precisa de uma racionalidade. O que seria racionalidade, professor? Seria a condição máxima de organização do sistema capitalista. Então, joga fora a letra A. Letra B. Segundo Weber, a ocupação de um cargo na estrutura burocrática é considerada uma atividade como finalidade pessoal. Nunca é uma finalidade pessoal, é uma finalidade coletiva da produção para obter lucro. Joga fora também. Letra C. Na burocracia moderna, os funcionários são altamente qualificados. Nós falamos agora um pouco sobre isso, portanto, está certo. Treinados em suas áreas específicas. Cada um desenvolve uma ação fundamental. Enfim, pessoas que têm ou devem ter qualificações consideradas necessárias para serem designadas para tais funções. Então, letra C é a adequada. Na burocracia moderna, os funcionários eles desenvolvem ações adequadas a respeito do seu processo produtivo. Ficamos com letra C. Letra D. Para Weber, o elemento central da estrutura burocrática é a ausência da hierarquia. Não há ausência, há um controle das atividades pela hierarquia funcional. Eu tenho gerente de setor, eu tenho gerente geral, eu tenho gerente de produção, eu tenho gerente de qualidade, então há uma hierarquia funcional. E a letra E diz assim: a burocratização do capitalismo moderno impede, segundo Weber, a possibilidade de se colocar em prática o princípio de especialização das funções administrativas. Não impede nada, e sim propicia, tá, a possibilidade de se colocar em prática todo o princípio de especialização, certo? Portanto, a gente fica com exercício letra C, resposta adequada, certo? Dentro desse processo de burocratização. Vai ficar faltando o exercício 4 e o exercício 5. Então, fica como tarefa para a gente o exercício 4 e o exercício 5 da página, deixa eu ver a página, 102, tá ok? Exercício 4 é um exercício dissertativo. O exercício 5, um outro exercício de objetivo, se eu não me engano, da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, a gente fica por aqui com a nossa resolução de exercícios. Terminamos o capítulo 11, próxima aula, um novo capítulo, uma nova conversa. Eu preciso do nome, sobrenome e a turma para eu poder marcar a presença de vocês. Tá? Nome, sobrenome, turma, eu marco a presença de vocês. E para todos vocês, eu desejo